Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos orar e agradecemos a Deus por estar aqui mais uma vez aqui nesse local. Agradecemos a Deus pelo tudo que tem feito por nós e por ter também nos abençoado esse final de semana que passou. Correu tudo bem, graças a Deus. E Deus tem nos permitido, abençoado, que nada nos atrapalhaste fazer aquele culto de ação de graças, aniversário da igreja, e todos aqueles que nos visitaram, os irmãos em Cristo Jesus, as famílias, os pastores. E antes a gente vinha até preocupado com algumas coisas, depois que passa, né? Passa, o tempo passa que a gente nem vê. Tudo passa, aquele momento, aquela não volta mais. Pode acontecer não em outro dia, mas aquele que aconteceu foi muito bom de experiência para nós. Chovendo e as pessoas vieram. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente confessamos a Ti os nossos pecados, não somente os nossos, mas de todos, que principalmente desta igreja, esta amada igreja, que Tu fundaste neste local aqui, nessa cidade. Somos gratos a Ti por isso. E também, Senhor, por ter nos sustentado com o nosso alimento cotidiano, o pão de cada dia, e dando saúde a cada um de nós, para vivermos para Ti. Mesmo nós vivendo algumas horas, alguns momentos para nós, sabemos que Tu que permite nos dê sabedoria para isso, para nós vivermos até quando Tu permitir nos dê vida. A cada passo de nossas vidas, que Tu vem nos sustentando até o dia de hoje, até neste momento, depois pertence a Ti. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, e também pedimos em favor da família de nossos filhos, e os nossos filhos também, onde estão neste momento, e pedimos nossos irmãos sanguíneos, e o irmão Luiz Fernando e o filho dele que nos visita essa noite. Tudo isso nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Qual é o hino? Procurando aqui, se estiver puxando o pensamento, já está aqui, 217. Segue-me.
Amém. Bom, Luiz Fernando, menino chorando? Ele está chorando? Ah, pensava que ele estava chorando. Não, porque ele queria. Porque ele queria ir para o finalzinho e deixa ele dar uma. Para não ficar doente por causa disso, né? Então, vamos continuar o estudo que nós vamos estudando às quarta-feiras. Nós terminamos o capítulo de Atos dos Apóstolos e entramos em Romanos. E nós paramos quarta-feira passada no versículo 28. Então vamos continuar no versículo 28. Até eu marquei na lousa aí, Romanos 1, versículo 28. Já até o versículo 32, vamos ler. Todos acharam? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, abre um parêntese, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, fecha o parêntese, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então nós vemos aqui, irmãos, no versículo 28, note, prestam bem atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 28. Ele falou assim, como eles não se importaram. Quando a pessoa não se importa de conhecer a Deus, se vê o resultado é terrível. Aí, se ele não importa com ter um conhecimento de Deus profundo, querer conhecer, vamos supor, quando a gente não pode conhecer uma pessoa, você não interessa para aquela pessoa. Então, aí, o que é qual é a resposta com Deus que ele disse? Aí, resultado de a pessoa não se importar com Deus, com as coisas espirituais.
E Deus entrega, então, o sentimento perverso. Então, está entregue. Tudo que o mundo oferece, como se está entregue a Satanás, como Paulo disse lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, para a destruição da carne. Então, entrega ao sentimento perverso, para fazer as coisas que não convêm. Tudo que não convém, ele vai querer fazer as coisas que não agrada a Deus. Por quê? Aí fala, no versículo 29, fala, estando cheio de toda iniquidade. Aí já fica até aqui, como disse, né? Está cheio de iniquidade. Começa fornicação, malícia, olha aquela lista que fez, avareza, fornicação, começa a fornicar. Fica esquentando os hormônios de malícia sobre coisas sexuais, coisas do mundo, iniquidade, etc. Então, malícia, começou a viver na malícia. E o cristão, ele deve ser simples, mas simples como uma pomba. Aí vem a avareza. Tudo que vem, quer possuir tudo, fica avarento no dinheiro, tantas coisas que ele vai colocar no lugar de Deus. Toda maldade, uns mais, outros menos. Quando Deus entrega a esse sentimento perverso, que não agrada a Deus, está sujeito a fazer tudo. Inveja, homicídio, tem tanto neste mundo. Contenda, vive em contenda, engano, malignidade. Aí ele diz aqui, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores, detratores. O que quer dizer? Difamadores. Indivíduo que desqualifica, começa a desqualificar as coisas que merecem crédito. Desqualifica as pessoas, difama. Isso aí quer dizer detratores, difamadores, difama. E desvaloriza a importância de algo ou de alguém. Ele desvaloriza tudo. Em vez de ele valorizar as coisas espirituais, primeiramente Deus, as coisas de Deus, ele vai desvalorizar. Não dá importância para as coisas de Deus, para os cultos. E de algo ou de alguém não dá importância aos outros. Os detratores acusam-no de ser um traidor de religião. Eles acusam que nós traímos, somos traidores de religião. Maledicente, que fala mal de alguém ou espalha péssimas opiniões sobre essa pessoa, outra pessoa, principalmente de Deus, as coisas de Deus. A raça humana, em geral, não dá importância a ter conhecimento de Deus. A raça humana está perdida. O mundo está, o sistema desse mundo está perdido, sem conhecimento de Deus. Então, Deus o entregou a um sentimento perverso, e por aí que vai todas essas coisas que nós vemos no noticiário, nas TV, na rede social, porque Deus entregou. Agora, aquele que dá importância, que interessa conhecer mais as coisas de Deus, Deus acolhe ele. Deus faz que, através do teu Espírito, que dá sabedoria para nós falarmos, para nós vivermos. Então, mas um dia, não se esqueça, um dia vão tudo prestar conta de tudo que se fez debaixo do sol, tanto o bem como o mal. Um dia vai acontecer, o povo vive como quer, a humanidade, e nós vamos observando. Só que nós devemos vigiar,
Lá em 2 Coríntios, que todos conhecem essa passagem, ele fala assim, ó, o apóstolo Paulo: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, todos cristãos, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Se nós fazermos bem, vamos receber o que nós fizemos nesta vida aqui. O bem que nós fizemos, nós vamos receber, mas recompensa, galardão. E se fez o mal, o cristão não faz o mal? Faz. Enquanto nós estamos nesse mundo aqui, carnal, na carne, nós estamos sujeitos a tudo. Mas nós devemos vigiar. Então, o propósito é a vontade de Deus. Nós não devemos ir muito por a nossa vontade. Às vezes nós queremos, nossa, tá no meu gosto, tá bom. É a minha vontade. Não. Tem que ver primeiro a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós façamos o bem e não o mal. Fazer o que Ele aprova, do contrário Ele não aprova. O que não é justo é contra Deus. Tudo que nós vamos fazer que não for de justiça, que não é justo, é contra Deus, por ter desprezado o propósito da vontade de Deus. Pois Deus nos entregou um sentimento perverso. Então, nós devemos vigiar, nós devemos aproximar de Deus, que não aconteça um dia nós fazer uma escolha errada e afastar dele. Aí Ele entrega. Quer esse caminho? Não vai perder a salvação. A salvação é eterna, mas vai acontecer um estrago nas nossas vidas. E ninguém está livre disso. Nós devemos vigiar. Então, o pecado não dá certo e nunca deu certo. E nunca dará certo também brincar com o pecado. Veja a lista no próximo versículo 29, que nem já vê, estando cheio de toda iniquidade. Cheio, ele falou. Está cheio. Fornicação. Está tudo cheio. Malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Lembra que diz assim, Paulo diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Vamos deixar o Espírito Santo? Porque se nós afastarmos de Deus, o Espírito Santo fica em nós. Ele não vai, ele está dentro, morando conosco. Mas só que vamos entristecer o Espírito Santo. Quer dizer, não aborrecer ao Senhor Jesus Cristo. Não devemos procurar, devemos agradar Ele. Se não entristece o Espírito Santo, estamos aborrecendo quem nos deu o Consolador, que é Jesus Cristo. Quem deu a vida por nós foi Jesus Cristo. Aí ele fala que é honrar aos pais e mães, ser obediente a eles. Se não obedecer a Deus, não vai obedecer a outros também. Aí ele fala aqui, nécios, infiéis, versículo 31, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, que não tem como ter acordo com essa pessoa. Aqui ele está falando, meus irmãos. Às vezes pode estar o crente aqui no meio, agora o mundo está cheio, sem misericórdia. Os resultados finais pelo abandono a Deus é isto, qual é o motivo de todo conflito no mundo, por não receber a Cristo. 32, que é o último versículo. Os quais, olha bem, conhecendo o juízo de Deus, ele conhece, que são dignos de morte,
Os que tais coisas praticam podem morrer mais cedo, antes do momento da morte prematura. Não somente as fazem, ele está falando que não somente eles fazem, mas também consente e se agrada dos que as fazem. Que faça tudo o que quer, mas isto terá o juízo como castigo, mais tarde, mais cedo, mais tarde. É o resultado das coisas malignas que os homens praticam. Então Paulo via aqui com evidência clara da culpa e da servidão ao pecado e não a Deus. Ele via, as pessoas estão servindo ao pecado. Se estiver servindo o pecado, se está servindo a mim mesmo, eu servi o pecado, eu estou servindo o inimigo de Deus, o inimigo de Cristo, o que é Satanás, o Deus desse século. É dura essa palavra. E não está servindo a Deus. É o fato de não ter conhecimento do que se trata. Pega a noção. Então, o fato de que tendo conhecimento do juízo, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, antes torna-se motivo para mais rebelião, ainda sobre a forma de encorajar outros ao pecado. E arrasta outros ao pecado. E uma fila. Este texto confirma que parte da revelação de Deus, mediante a natureza de Deus, o seu caráter moral, é um senso de dever moral para com a humanidade. Então, por isso que nós devemos vigiar, irmãos. Vigiar e orar, procurar agradar a Deus. Agora passa no capítulo 2, Romano, agora o capítulo 2. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Ele exorta também que não julga, deixa a palavra de Deus julgar. Nós não devemos julgar. Eu não estou julgando. Tudo que falei está mostrando o que a Bíblia diz. Ele fala, é inexcusável, quer dizer, é imperdoável, indesculpável. Quando julga os outros, a gente fala, você vai para o inferno. Fala o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Jesus diz que aquele que não crê nele está condenado. Cita o versículo. A Bíblia diz, se morrer sem Cristo não tem salvação, está condenado. Vai para o inferno. É a Bíblia que diz. Tem que apontar as Escrituras. É da mesma forma que ele julga e será também julgado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 2 e 3, fala isso. Evangelho de Mateus. Jesus disse. Está registrado. Capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ele alertou. O julgamento é ele que faz. Nós alertamos, é uma coisa. Nós exortamos a pessoa. Se a pessoa não aceitar Jesus, se não seguir o caminho certo, tem problema. Não tem salvação. Se morrer sem Cristo, não tem perdão. Irmãos, não devemos equivocar-se, enganar-se, como os amigos de Jó fizeram. Eles julgaram a Jó acreditando que era castigo por um pecado secreto de Jó. Então nós não podemos isso. Quem vê o coração é Deus. Também a palavra julgar, como se usa aqui, abrange todos os aspectos de entendimento com o nosso próximo. Ó, versículo 2. Porque,
com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida, o que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É tudo, ó. Deus é justo. Então, a medida, por quê? Porque com o juízo, qualquer julgar, serei julgado. Com a medida, do jeito que é médio, a pessoa, nós vai ser medido. Se tiver medida, vai medir a vós. Qualquer motivo no qual culpamos a outro, qualquer motivo, nós não devemos culpar. Por último, seremos culpados do mesmo motivo. Nós devemos deixar o julgamento para Deus. Nós alertar uma coisa, se avisa, usando a Bíblia, usando sabedoria espiritual. E com a medida que tiver de medido, vos medirão a vós, ele diz. Aqui nós vemos aqui uma dupla ênfase, aqui, a fim de expor a seriedade das palavras de nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor, que diz: quando julgamos a outros, julgamos a nós mesmos, com a mesma medida que tivermos julgado aos outros. É o que ele está falando. Aí ele fala no 3: e por que repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Então, ele vai começar a olhar muito. O argueiro é um cisquinho que está nos olhos do olho. Você está numa trave, você não está vendo. Então, a pessoa se acha imune, acha que ele é perfeito, e não é. Dizendo que é bom, mas fazia a mesma coisa que eles condenavam outras pessoas, falando dos fariseus. O crente não deve procurar por uma falha ou uma maldade na vida dos outros irmãos. Não deve procurar. Temos muitas coisas para olhar nas nossas vidas. O que nós devemos fazer, se ver, puder ajudar, alertar. Primeiro, nós somos alertados. Quando aquele que importa agradar a Deus, ter um conhecimento mais de Deus. A pessoa nunca está completa do conhecimento de Deus. Cada um tem um conhecimento, sempre tem mais para conhecer, sempre tem mais para aprender, para poder ajudar. Que precisa ser, tem muitas coisas nas nossas vidas que às vezes precisam ser eliminadas. Sem procurar falta em outras pessoas. Procurar, não. O argueiro e a trave que estão em contraste. Uma outra modo de julgar. Julgar constantemente a outros demonstra o fato que somos pior do que a pessoa que julgamos, às vezes. Ao 4. Ou como dirá a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. O fato é que a pessoa que julga outros constantemente está em uma condição espiritual ainda pior. Só vive julgando. E tem muitos cristãos assim. Então nós devemos ajudar, devemos aconselhar e alertar. Então, às vezes estamos sendo julgados também, porque nós está se pondo no lugar de juiz. Aí ele fala no 5: hipócritas, tira a primeira trave do teu olho, então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então primeiro vamos corrigir. Tira a trave que está no olho. Às vezes a gente não enxerga em nós que nós estamos fazendo, mas enxerga no próximo. Hipócrita de Deus. Agora aqui em Romanos 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os quais tais coisas fazem. Então, quando nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus,
Então, não é, deixa ela julgar, né? Vamos alertar. Você não vamos corrigir nada, falar nada. Não. Nós devemos nós julgar do nosso juízo, o nosso julgamento, querer ser melhor. Então você tem que ter um nível assim, ó, e ajudar as pessoas. Julgar segundo a verdade. O julgamento divino se baseia na verdade, não é na mentira. Da reação faltosa da pessoa sobre tais coisas que fazem. Chamamos você para ir? E não sobre outras considerações. Nunca é baseado em indício. Eu ouvi falar. Ou aparência também. Presunção de opinião porque ouviu falar. Também não. Ouvir dizer. Não devemos. O julgamento divino é perfeito, porque provém da verdade do Criador. Versículo 13. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escapará o juízo de Deus? Pensa que você vai fazer isso, vai ficar só corrigindo, vai ficar só procurando, falha nos outros, falha na igreja, falha no pastor, falha nos irmãos, falha em tudo. Eu vou fazer só corrigir, eu escapo do juízo de Deus. Não. Muitos judeus acreditavam que o privilégio de nascer como judeu, de uma garantia em sua entrada no reino de Deus. Muito penso por nascer no lar de cristão, filho de cristão, vai garantir ele entrar no reino de Deus. Meu pai, minha mãe, ou meus irmãos são crentes, são salvos, eles vão, eu também vou. Não, salvação individual. Aí ele fala no 4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Também não. Olha melhor. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade. A pessoa despreza das riquezas da benignidade de Deus, da bondade de Deus, da paciência de Deus, porque Deus tem muita paciência. De Deus está aturando esse mundo do jeito que está. Agora, ignorando que a benignidade, não sabendo, ignorar assim, não sabem que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, por Deus ser misericordioso, por Deus ser benigno, por Deus ser amoroso e vai te levar ao arrependimento, não, arrependimento é de cada pessoa. A reação dos incrédulos não anula a fidelidade de Deus. Por mais que nós fazer para anular, Deus é fiel. Só porque Deus entregou aos desejos, aos seus desejos perversos, Deus é culpado? Não. Que Deus é infiel às promessas dele? Não, Deus não. Elas estão constantes em sua palavra, antes que elas cumprem. Olha 2 Timóteo 2, 11, 12 e 13. Palavra fiel é essa. O apóstolo Paulo escreveu lá, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Tem duas coisas aqui, Primeiro, você morrer para os pecados, morrer para este mundo. Você vai viver com ele. E se você morrer, viveu até a morte. Você morrer com ele, já aceitou ele nesta vida, também você vai viver com ele eternamente, lá na glória. Viver por meio dele. O nosso viver com ele, o qual se refere à vida de ressurreição. Nós morremos para o mundo, para o pecado, e nem vivemos uma vida de ressurreição. Se o cristão não vive uma vida de ressurreição, então ele não morreu. Então ele está ainda
não morreu para o mundo. E por isso se trata da vitória eterna. Olha no 12 aqui, ó. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então não tem jeito. Se sofremos, também, mas com ele reinaremos. Sofrer nessa vida aqui com ele, com Cristo. Se é que tem alguém sofrendo, os apóstolos sofreram. O sofrimento quer dizer é batalhar. A boa batalha da fé é batalhar pela fé. Nós temos uma fé, mas nós temos que batalhar por ela, lutar pela fé, reinar pela fé que nós temos. Quer dizer, reinar como rei. Portanto, os valores são muito altos, sabemos. Os valores espirituais é muito alto. Os materiais não, acaba, fica aqui. Juntais tesouros nos céus, ele diz, onde a traça e a ferrugem não consomem. Olha o versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, se nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Judeu que desprezava essas coisas, acreditando que eles as mereciam. Agora Romanos 3:11 e 12. Não há ninguém que entenda. O apóstolo Paulo dizendo, olha, se quiser achar que entende muito, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus como deve buscar a Deus com perfeição. Então também, aquele que fica lutando, acha que é bom, fica cavucando, fica pensando, fica esforçando, acreditando na sua bondade, acreditando na sua religião, acreditando nas suas boas obras. Então não há ninguém que entenda como deveria entender. Um dia vamos entender, de que estivermos lá na glória. Não há ninguém que busque a Deus. O homem que deixa-se guiar sozinho, deixa-se guiar sozinho, porque não busca, não procura a Deus, não quer o domínio de Deus. Então ele fica, sempre atrasado. Olha no 12. Todos se extraviaram. Depois volta. E juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. O apóstolo Paulo diz. Não há nenhum só. Todos se extraviaram. Quando entrou o pecado no mundo, quando Adão e Eva pecou, caiu a raça humana toda. Extraviou tudo. Está tudo extraviado. E juntamente se fizeram, juntou tudo, são tudo inúteis. Ninguém merece o céu, né? São tudo mal. Só pela misericórdia de Deus. Jesus Cristo pagou o nosso pecado, passado, presente e futuro. Então não há nenhum só. Esta é a condição perdida de todos os homens que estão fora do caminho de Deus e juntamente fizeram inútil. Perda de toda capacidade e lucidez do homem, pois não há quem faça o bem, não há sequer um. Perdeu a capacidade. Ou despreza a riqueza da tua bondade, aqui em Romanos já, no capítulo 2. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Aqui nós vemos a reação dos incrédulos. Não, a reação deles não anula a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel às suas promessas. Elas estão constantes em sua palavra, antes que elas cumprem. Conforme o Antigo Testamento destaca.
O judeu que desprezava essas coisas, acreditando que eles mereciam por ser judeus. 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O julgamento vai aumentando. Se a pessoa não se arrepender, ele nasce, ele vai vivendo. Se ele não se arrepender, o julgamento vai aumentando. Quanto mais pecado faz, mais vai aumentando. Além de ir para a condenação eterna, a quentura lá do fogo, não sei como é que é, nem quero saber, vai aumentando. Então, por isso, o juízo de Deus também vai acumulando, para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Um dia ele vai manifestar. Apenas uma possibilidade que está por cima do pecado. É o perdão de Deus. É o perdão de Deus. Em Cristo Jesus, não nas nossas obras. Ele não vai perdoar nós fora de Cristo por nós fazermos boas obras, por fazermos caridade, ou por fazer parte da igreja dele. Faz parte sim, no rol de membro, mas no corpo de Cristo não faz parte. Então, ele vai acumulando a ira, até a manifestação dele. Cristo que tira o pecado do juízo final. Cristo. 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e corrupção. Então nós vamos parar aqui, outro dia, quarta-feira, se Deus permitir, nós continuamos. Amém? Então não vamos ficar com essas palavras, ensinamentos, não brincar com Deus. Deus não é de brincadeira, Deus não é como nós, Deus não tem limite, Ele é em espírito, o Criador do universo, o que criou nós, o que vem me sustentando, o que vem, devemos ser agradecidos a Ele e procurar servir Ele como devemos sempre fazer. Então, qual é o hino que vamos cantar? 340.
Irmão Paulo termina com uma oração e agradecemos a Deus pela oportunidade. Que o irmão Luiz Fernando venha mais vezes nos visitar o menino, né? Senhor, né, nós nos colocamos na sua presença, né, para agradecer por mais esse culto, né, mais o estudo da sua palavra, por eles nos cantar, pela visita, né, do irmão Luiz Fernando, o Dário, o Félix, né, entre nós. Pedimos, né, pelos próximos cultos, né, pela noite de hoje, possamos, né, dar a noite de descanso. Peço pela minha vida na língua, interesse esse aluno, tudo que tem. Agradecemos, né, pelo pastor, por tudo que tem feito por nós, por nossa família, né, por salvação de Jesus Cristo. Isso nós pedimos em nome dele. Amém. Amém.